Fala, guerreiros e guerreiras! Bom, a gente vai começar agora uma aulinha de Windows 7 para a prova aí militar de vocês, tá bom? Espero que vocês aproveitem o material e estudem bastante, porque ele está completaço e pronto aí para ajudar vocês a gabaritarem a informática. Vamos iniciar. Bom, o que é um sistema operacional, galera? Sistema operacional é aquele que gerencia todo o computador. Mas vamos entender, é aquele que faz a comunicação usuário-computador. Porque o computador, ele é um pouco complicado, ele não vai entender a forma que você vai expressar com ele. Você vai escrever um monte de coisa e ele não entende isso. Então você vai ter o núcleo kernel e o comando, o interpretador de comandos que se chama shell, que vão fazer parte disso daí, tá? Esse núcleo kernel, ele gerencia todos os softwares e operações que o computador faz. O interpretador de comando, o que ele faz? Ele interpreta todas as informações que você vai passar para o computador, para que o computador traga de volta a você a informação que você quer, o que você quer ver. Por exemplo, vamos pensar dessa forma, olha, eu escrevo, vou até botar aqui o próximo slide, ó, eu quero executar uma ação, eu escrevo assim, ó, www.facebook ou um site qualquer, tá? Eu coloco lá. O computador em si, ele não consegue entender aquilo que eu escrevi. Tudo que o computador entende, a linguagem chama binário. Você que viu aquele filme do Matrix, você vai perceber que sempre é 0, 1, 0, 1, 0, 1. Isso chama-se binário, tudo bem? Então tudo que a gente escreve no computador, ele entende como binário. Então tem uma coisa chamada interpretador de comandos, que é o shell. O que o shell faz? Vamos pensar o seguinte, vamos fazer uma analogia. Vamos pensar que eu quero conversar aí com alguma pessoa. Eu falo português, essa pessoa fala inglês. Então, entre mim e ela não há comunicação. Eu preciso de uma pessoa bilíngue para ela traduzir aquilo que eu quero que a outra entenda. Vamos pensar, vou botar uma terceira pessoa aqui, ó. William, uma pessoa bilíngue e uma pessoa que só fala inglês. Então eu passo a minha informação em português para essa pessoa. Essa pessoa converte a linguagem para inglês, para que ela entender. Aquela pessoa entendeu, ela vai trazer essa informação para o bilíngue de novo, tá? Em inglês, essa pessoa ela vai pegar essa informação e vai passar para mim em português. E é assim que o computador age. O computador só entende binário. Eu não sei binário e o computador não sabe a minha linguagem. Então tem que ter um interpretador de comandos, que é o shell. Tudo bem, galera? Vamos lá. Bom, como funciona? O usuário manda um comando. Por exemplo, eu falei assim, ó, eu vou acessar aí o Facebook. Tudo bem? Então aqui, ó, eu vou acessar o Face. Tá? Só que eu vou escrever da minha forma, né? O shell, ele é um interpretador de comandos. O que ele vai fazer? Ele vai interpretar essa informação para que o núcleo do sistema, que é o kernel, ele consiga entender o que eu estou querendo. Porque lembra que esse cara ele entende binário. Então esse cara que ele vai interpretar, ele vai o quê? Traduzir para o kernel aquilo que eu quero passar. Então esse cara aqui, que é o shell, ele fez a interpretação para esse cara. Agora esse cara sabe o que eu quero. O núcleo do sistema fala, opa, agora eu sei o que o William quer. O que ele vai fazer? Ele vai pedir para os hardwares executarem a função que eu pedi. Para quem não sabe, o hardware é tudo aquilo que é físico no computador. O mouse, uma caixa de som, uma placa de vídeo, uma memória, um HD, tudo isso são hardwares, tá? Depois que os hardwares executaram a tarefa que foi pedida, eles vão mandar aqui, ó, para o kernel. Kernel, tá ok, que ele é o núcleo do sistema. Tal que a tarefa foi bem executada. O kernel vai passar essa informação para o shell. O shell vai interpretar isso para mim de uma forma que eu entenda. Ele vai passar essa informação para mim. Professor, mas como que você vai entender? Eu vou entender através de uma coisa chamada shell gráfico, que eu vou passar para vocês agora. Tudo bem? Vamos lá, deixa eu apagar isso aqui. Bom, galerinha, vamos lá. É o seguinte, ó. Eu tenho dois tipos de shell, tá? O shell textual, que a gente chama de prompt de comando, que é esse daqui, tá? Esse daqui de baixo, ó. Shell textual ou prompt de comando, que é o quê?
Aquela tela preta que você fica escrevendo um monte de coisa, um monte de comando para que o computador entenda. Antigamente, a gente só mexia com shell textual, que é o prompt de comando. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia você tem uma interface gráfica que você consegue observar e entender tudo que está escrito, né? Através de figuras, formas, desenhos. Por exemplo, quando você pega isso daqui, ó, isso é um shell gráfico, que é o quê? Aqui eu tenho o meu menu, todos os ícones, aqui eu tenho meu submenu. Olha isso daqui é uma linguagem que a gente chama de linguagem textual, então a gente chama de shell textual, shell gráfico. E aqui é uma linguagem que a gente chama de linguagem textual, ou prompt de comando, quando tem essa tela preta e você precisa ficar digitando, tá? É claro que isso daqui a gente não mexe mais com isso, aqui são os computadores antigos. Professor, mas no computador tem ainda shell textual, que é o prompt de comando? Tem, mas a gente mexe com shell gráfico, tudo bem? Então é aquilo que eu passei. Quando eu quero me comunicar com a máquina, eu converso com a máquina, assim, ó, vou acessar tal coisa, né? Mandei para a máquina. O cara pega o que eu mandei, converte para o núcleo do sistema, o núcleo do sistema entende a linguagem convertida e fala, hardware, bora trabalhar. O cara vai, faz a ação pedida, vai lá para o núcleo do sistema de novo, ó, acabei de converter. O núcleo do sistema vai lá para o shell, nesse caso hoje a gente só mexe aí com shell gráfico, mas dá para usar o shell textual ou prompt de comando, tá? Ele vai pegar essa informação e vai passar para mim. Em qual linguagem? Uma linguagem gráfica. Isso é uma linguagem gráfica, uma linguagem que eu consigo entender, tá? Através de botões, ícones, eu consigo entender. Tudo bem? Então, galerinha, eu tenho aqui, ó, o shell gráfico, tá? O GUI que a gente chama, que é o gráfico do usuário, o gráfico do usuário, que é esse daqui, ó, que a gente chama de shell gráfico. Ou o shell textual, que é o prompt de comando, que é essa partezinha aqui que a gente digita. Beleza? Vamos lá. Galera, aqui eu tenho algumas versões do Windows, tudo bem? A gente vai começar falando agora do Windows dos mais básicos, daquele que é para o usuário de casa, tá bom? O Starter é o primeiro, é o mais básico de todos os básicos do Windows 7, tá? Quando você fala da versão Starter, ela é de menos custo. A gente vai falando assim, ó, depois do Starter, a gente vai falar da Home Basic, depois da Home Premium, a gente vai aumentando tanto o custo quanto a funcionalidade, tá? Quanto mais caro, você sabe que não é que é melhor, mas é melhor. Tudo bem? Então, ó, essa versão, ela é uma versão reduzida, você mexe com 32 bits e não 64 bits, como algumas versões mais à frente, tá? Programas executáveis. Professor, o que é programa executável? Aquele programa que você está mexendo na hora. Você pode mexer apenas com 3 programas ao mesmo tempo. Essa versão ela já vem pré-instalada nos computadores, tudo bem? Fora isso daí, galera, você não consegue mexer com layout da sua página. Por exemplo, ó, essa edição instalada nos computadores, mas ela é mais leve que as versões anteriores, mas o sistema visual dela, por exemplo, você pega o desktop, que você vai ver a página inicial lá, quando você abre, você não pode alterar as configurações de layout nesta versão. Tudo bem, galerinha? Agora a gente vai falar da versão Home Basic. Qual a diferença da Home Basic para Starter? A Home Basic é uma versão com algumas características ainda melhores, tá? Nos computadores de baixo custo, ela já vem instalada, diferente dessa que é pré-instalada, ela já vem instalada. Fora isso daí, galera, na versão Home Basic, essa versão foi feita nos países em desenvolvimento, assim como Brasil, México, Paraguai, entre outros países, tá bom? É uma versão também de baixo custo, é uma versão também para o usuário caseiro. Quando eu falo usuário caseiro, é a versão doméstica, assim que o pessoal chama, tá bom? Essa versão consigo fazer compartilhamento de internet, tá? Ela tem poucas melhorias em relação ao Starter, eu posso sim fazer o layout da minha página do meu computador, eu posso fazer. A versão mais comum dos computadores aí comprado nas grandes lojas aí que a gente está acostumado a entrar para comprar. É uma versão
mais barata e mais comum. É um computador aí de 80, 90 de população, tá essa versão. Tudo bem, galerinha? Vamos falar agora numa versão mais profissional, mas ainda também no uso doméstico, tá? Que é a Home Premium, tá? Home Casa é uma versão Premium para o uso doméstico. Galerinha, essa versão eu consigo fazer compartilhamento de rede, tá? Eu consigo linkar computadores, eu consigo fazer gravação, visualização de televisão, um programa de televisão, alguma coisa, eu consigo acessar na hora, eu consigo também fazer compartilhamento de rede local, vídeos, músicas, tudo isso eu consigo fazer. É uma versão mais avançada para um usuário que tem um domínio ainda maior da informática, tá bom? Então essas são as versões básicas que a gente consegue aí mexer em relação às versões do Windows. Agora a gente vai para as versões empresariais. Quais são as versões empresariais? A gente começa com a Professional. A versão Professional ela é destinada a pequenas empresas, tá bom, galera? Eu consigo fazer nela também, é claro que também é para um usuário mais avançado, é uma versão mais cara. E quando você pensa em empresas, tem que pensar em computadores linkados, computadores linkados a um mesmo servidor. E essa Windows Professional, ele trabalha dessa forma, tá bom? A comunicação entre os computadores, compartilhamento, consigo compartilhar o domínio do Windows, tá bom, galera? E todos eles ficam no mesmo terminal. Como eu falei com vocês, eu consigo linkar todos os computadores através até do mesmo servidor na rede. Tudo bem? Vamos agora para a próxima versão. Versão Enterprise, galera. A versão Enterprise é uma versão que você não consegue comprar aí nas lojas, tá bom? Você precisa de uma assinatura contratual para que você obtenha ela, tá? Essa versão ela possui maior segurança porque você tem aí criptografia nela, tá? O que assegura aí a sigilo de alguns dados que você possui que são importantes para sua empresa, tá bom? Essa versão também eu tenho melhorias tanto no desempenho local quanto em rede para você, tudo bem? Agora vamos falar da última versão, que é a versão mais completa, que é a Ultimate. São para as empresas grandes. E essa versão ela é muito bacana porque ela consegue absorver algumas características da Home Premium, né, que são as características de facilidade de acesso. Fica mais fácil você mexer do que você mexer simplesmente com a Ultimate, porque a Home Premium ela possui algumas características de fácil acesso ao usuário, né? A configuração, o gráfico dela é muito mais fácil para que o usuário consiga mexer. Então você tem essa característica da Home Premium e a versão comercial da Professional você também adquire. Porque a versão Professional tem que lembrar que é para pequenas empresas. Então lá você tem aí versões que te ajudam a upar aí o seu negócio. Então todas essas características comerciais você acaba adquirindo também na versão Ultimate. Fora isso, existem alguns programas que rodavam no XP, que é só você colocar umas características do XP, o Windows XP, que você também consegue rodar no modo XP da Ultimate, tá bom? Essa configuração do Ultimate ela permite aí, trabalhar até com 35 idiomas e a criptografia dela através do BitLocker e BitLocker to Go, tá? A BitLocker to Go ela diferencia pela BitLocker pelo simples fator de você ter uma função externa, criptografia externa. O que é externo? Quando você fala de HD, né, você tem um HD externo da máquina e um HD interno da máquina. O HD interno da máquina é onde vem instalado o Windows, né? Então, inclusive, em todas as versões do HD vem instalado o Windows. E você consegue, por exemplo, através de um pendrive, fazer uma criptografia através do BitLocker to Go. Tudo bem, galera? Essa versão não é comum para uso doméstico, tá bom? Até porque ela é muito cara, você precisa de um hardware extremamente poderoso para ela. Vamos lá, galera. Característica do sistema operacional do Windows 7, tá? Sistema operacional gráfico. Lembra que Titio William falou para vocês? O que é o sistema operacional gráfico? É tudo aquilo que você vê, é o seu layout, tudo bem? Botões, ícones, tudo isso são layouts. Então quando você vê um GUI gráfico, é aquilo que você vê na tela do seu computador, sem ser o prompt de comando, que é a linha de comando, aquela tela preta.
Tudo bem? Então, uma característica é o que? Sistema operacional gráfico. Multitarefas é uma outra característica do Windows 7. Galera, o que é multitarefas? Eu como usuário, posso abrir aí várias páginas, Word, Excel, abrir até um painel de controle, abrir Internet Explorer, eu posso abrir várias janelas, né, ao mesmo tempo. Só que eu consigo acessar apenas uma, tá? Então ele é multitarefas, eu consigo fazer várias tarefas ao mesmo tempo. É claro que quando eu vou, William, eu estou mexendo na internet, no Excel, no Word, eu quero mexer na internet e no Word ao mesmo tempo. Dá? Não, não dá. Tá? Você tem a sua preferência. Tá aqui, ó. Vou mostrar aqui o desenho para você. Estou mexendo em todos esses programas. Eu faço o quê? Eu clico em um e continuo mexendo nele, mantendo as abas, é claro, abertas, tá bom? Então ele é multitarefas, ele faz várias tarefas ao mesmo tempo. Sistema de arquivo, galera. Eu já falei para você, o Windows é instalado no próprio HD. Você tem que lembrar que o HD, ele é o quê? Ele é o sistema onde tá tudo armazenado lá. Imagina o seguinte, você vai fazer uma mudança da sua casa. Todas aquelas coisas que na sua casa você não tem que colocar em um determinado local. Tudo no computador é colocado dentro do HD. Toda instalação de software, essas coisas, é colocado dentro do HD. Tudo bem? É a memória que o computador... É a memória não volátil que o computador possui. É onde eu guardo todas as coisas. Tudo bem? Lá você pensa que é uma caixa onde você organiza todas as coisas. Elas ficam dentro do HD. Tudo bem? O padrão é NTF. O que é isso? É a forma de organização do seu HD, do seu disco rígido. Tudo bem, galera? Você consegue ali fazer permissões para que alguns usuários não consigam acessar algumas coisas que vocês não querem que ele acesse, tá? Eu também vou falar para vocês do FAT32, ó. Mas é possível instalar o FAT32. O que é o FAT32? Ele é um gerenciador de arquivos. Onde? No HD. Tudo bem? Eu consigo no HD ou até em outras mídias. Lembra, para eu gerenciar arquivos, software ou qualquer outra coisa, eles estão dentro de um HD. Até o próprio Windows está no HD. Então lá eu consigo gerenciá-los, tudo bem? É claro que no FAT32 eu tenho algumas limitações. Por exemplo, ele consegue no máximo aí 4 GB, tá? É um sistema que não possui criptografia e fragmentação. Vamos entender o que é a fragmentação. Vamos pensar assim, ó. Pensa que eu tenho uma caixinha, nesta caixinha eu tenho vários slots, tudo bem? Cada arquivo que eu vou colocando um slotzinho, um depois o outro, depois o outro, depois o outro, depois o outro. Se esses slotzinhos não pularem, o computador roda, que é uma beleza. Mas aí há alguns problemas no computador, tanto é que tem uma função chamada desfragmentador de disco. O que é isso? Se eu tenho esse slot, outro slot, eu preencho com o arquivo aqui, pulo esse, preencho, pulo. É uma coisa que não está fragmentada, está fragmentada, não está compactado. O desfragmentador de disco, ele faz o quê? Ele faz o computador rodar de uma forma mais clara, mais limpa e mais rápido. Ele compacta tudo numa coisa só. Aqueles espaços vazios ou com erros, ele simplesmente limpa e ajeita a casa. É basicamente isso. Bom, característica do sistema operacional, galera. Ele é múltiplo usuário. O que é múltiplo usuário? Eu posso ter às vezes 2 contas eu mesmo. William Couto, 2 contas. Ou posso ter, por exemplo, conta administrador, a conta convidado padrão. Eu posso ter usuário padrão, a conta convidado, a conta usuário padrão. Então eu posso ter vários usuários. É claro que não ao mesmo tempo. Tudo bem? Então, ó, aqui eu tenho o administrador, que é protegido por senha, teste, usuário padrão, conta convidado. Beleza? Vamos diferenciar esses 3 aqui, porque isso cai. O que é o administrador? É aquele que gerencia tudo que vai ser instalado na máquina ou retirado da máquina. Beleza? Professor, ele tem acesso à conta de outros usuários? Você pensa o seguinte, pensa que o administrador, por exemplo, é o William do Teleeducação.
né? Eu sou o administrador do tele. O que eu não posso fazer aqui? Eu posso ver tudo, né? Eu posso sondar como é que está a grade horária dos professores, eu posso saber como é que está a lista de pagamento, eu posso saber como é que está o planejamento de estudo com os alunos. Então, eu posso fazer o que eu quiser. Basicamente é isso, né? Eu estou com livre acesso ao teleeducação. Eu estou com livre acesso à equipe tática concurso. Por quê? Porque eu sou o administrador. Então, eu sondo tudo o que está acontecendo, dou permissões ou não dou permissões. Isso é o que o administrador faz. Então, se eu quiser instalar, desinstalar alguma coisa, remover um usuário, isso eu posso fazer. Beleza? Usuário padrão, ele pode mexer no computador, mas ele tem algumas limitações. Vamos pensar o seguinte, olha, eu sou dono do teleeducação, sou dono da equipe tática e eu falo assim, eu sou administrador. Eu posso demitir alguém? Posso. Nesse caso seria retirar um programa. Eu posso contratar alguém? Posso. Seria instalar um programa. Beleza? Eu posso fazer modificações na máquina? Eu posso. Seria como se eu, por exemplo, fizesse modificações no layout de apresentação da minha aula, ou mesmo mexer na parte pedagógica do teleeducação. Eu posso fazer tudo isso. E esse cara, o padrão, ele pode fazer essas coisas? Ele pode, com limitações. Por exemplo, ele pode mandar alguém embora? Não. Como assim, professor? Eu não posso desinstalar um programa. Quem instala e desinstala um programa é o administrador. Tudo bem? Beleza. Ele pode, por exemplo, retirar alguém? Não, ele não pode. Quem pode fazer isso é o administrador. A não ser que o administrador, na máquina lá, dê a permissão para que o usuário padrão o faça. Porque quem dá as permissões é esse cara aqui. Tudo bem? E o convidado? O convidado é ainda mais limitado. Ele é ainda mais limitado. Ele tem menos poder. Seria como se fosse assim, ó. Eu, como dono da equipe tática, eu sou o administrador. Os professores do tele, eles têm poder? Tem poder, professores da equipe tática, tem poder, mas eles têm menos poder que eu. E o convidado? O convidado seria como se fossem os alunos. Eles têm acesso a algumas coisas, por exemplo, ao nosso conteúdo de teleeducação, ao conteúdo da equipe tática. Contudo, ele não tem poder de quase nada. O acesso dele é muito limitado. É quando você vai para aquelas lojas comprar o computador e lá você consegue mexer um pouco nos computadores para saber ali como é que é a configuração do computador, fazer pequenos trabalhos ali para que você saiba a configuração, como é que é o layout, como é que é o formato. Esse é o convidado, tá? Muito mais limitado do que os outros dois. Tudo bem? Controle de conta do usuário. O que é esse controle de conta do usuário? Na verdade, você tem que entender quando você vai baixar um programa ou você vai fazer alguma modificação no seu computador, vai aparecer isso, ó, controle de conta do usuário, se você deseja permitir que o computador faça alterações ou não. Funciona da seguinte forma, deixa eu pegar um pincel aqui, ó. Vai aparecer dois desenhos para vocês, dois desenhos. Um desenho assim, com esse sinal de interrogação. O que quer dizer isso? Que a Microsoft, ela não se responsabiliza caso você baixe o arquivo ou o programa que você quer, porque não é um software da Microsoft. Então, se isso gerar um problema na sua máquina, você se lascou. Tudo bem? E aí, quando vier esse desenho, quando você for baixar algum arquivo, algum software, quando vier esse desenho assim, ó, quer dizer que é um programa que a Microsoft apoia, ou é da própria Microsoft, então você pode baixar ele com segurança. O que é esse controle de contas do usuário? Ele vai pedir, na verdade, a autorização ao administrador para que se o administrador autorize ou não fazer uma modificação no seu computador ou instalar um programa ou desinstalar um programa. Essa é a função. William, é só isso? Não, a função dele também é proteger a máquina. E é isso que faz o controle de conta. Por quê? Quem vai melhor proteger do que o próprio dono? Nesse caso, o administrador. Tudo bem? Galerinha, melhor aí que fazer teoria
é fazer exercícios. Então vamos lá. Essa questão foi da VUNESP, da Prefeitura de São Paulo. Vamos lá. E ela diz assim: observe a imagem a seguir, a imagem está lá no cantinho, que mostra o ícone retirado do Microsoft Windows 7 em sua configuração padrão. Esta alternativa que contém o nome do aplicativo associado ao ícone da imagem. Então é comum, galerinha, cair aí algumas imagens para vocês saberem o que ela significa. Bom, é o prompt de comando ou a linha de comando, nós já falamos isso, né? Que é o shell textual. Quando aparece a tela preta aqui, 2 pontos, alguma coisa para você digitar, shell textual, prompt de comando já é letra A. A gente vai falar sobre drive depois, executor não existe, o Windows Explorer a gente vai falar sobre a pasta dele, e o painel de controle a gente também vai falar sobre isso aqui, tá? Então, gerenciador de pastas e arquivos, e aqui é todo o controle do sistema, a gente vai falar também como é que funciona isso em breve. Questão da CESP, galerinha, ela fala assim, ó: acerca do sistema operacional Windows 7 Home, julgue os itens, embora seja um sistema operacional monousuário, ele é monousuário? Não, ele é multiusuário. Lembra que eu falei, eu posso ter 2, 3 contas, eu posso fazer várias contas, convidado, padrão, eu sendo administrador, eu posso criar várias contas. Então ele não é monousuário, ele é multiusuário. O sistema em questão permite a execução de várias tarefas simultâneas. Sim, eu posso ter várias abas abertas, várias coisas abertas, por isso que chama multitarefas. Mas eu não consigo acessá-las ao mesmo tempo, elas ficam lá, mas eu mexo apenas uma. Então a questão está errada. Todo o sistema operacional que possui interface gráfica, quando ele fala interface gráfica, a gente pode chamar também de GUI gráfico. Como é o caso do Windows 7 Professional, tem uma forma de acesso ao sistema por linha de comando. Se ele fala linha de comando, ele está falando do shell textual, que é o prompt de comando. No caso do Windows 7, esse recurso é denominado terminal? Não. Vamos falar depois sobre terminal. Bloco de notas? Também não. Vamos falar sobre bloco de notas, que é um acessório. Prompt de comando, olha aí, ó. É o shell textual ou prompt de comando. Wink? Não. Terminal PDT? Também não. Vamos para a próxima questãozinha aí, galera. Vamos lá. FGV. Olha aí, que vai fazer por oficial, ó, FGV. Em relação aos diferentes tipos de perfis de usuário ou de tipo de contas que o sistema operacional Windows 2012 admite, é correto afirmar que uma conta local com perfil padrão permite que o usuário, vamos lá, perfil padrão, altere sua própria senha e a senha de outro usuário. Ele pode alterar a senha dele. A dele ele pode. De outro usuário ele não pode. Quem pode fazer isso é o administrador. Eu quero que você entenda que o administrador pode tudo. Beleza? Então está errado por conta disso. Essa está cancelada. Instale um novo software? Não. A não ser, vou continuar lendo. Ele fala com autorização do administrador. Se não falar, está errado. Sem a permissão do administrador? Também está errado. Crie somente contas do sistema com o mesmo perfil padrão? Também não pode. Quem pode é o administrador. Renomeie um arquivo criado por ele? Bom, vamos pensar. Se ele criou o arquivo, é porque ele criou no usuário dele. No usuário dele, ele faz o que ele quer. Imagina o seguinte, ó. Vamos pensar na equipe tática, no teleeducação como um todo. Tudo bem ou não? Aí eu falo assim, ó, você pensa na sua casa, vamos pensar na sua casa. Você é o dono da sua casa, beleza? E aí lá tem o quarto do seu filho ou filha, tem um quartinho lá, beleza? No quarto dele, ele não faz o que ele quer? Mais ou menos deveria ser, né? Então ele faz o que ele quer, ele pode jogar uma roupinha para um lado, fazer a escrivaninha para ele estudar do outro, não é assim? Então aqui, ó, dentro do quarto dele, ele faz o que ele quer. Dentro, ó, ele renomeia o arquivo criado por ele. Se ele vai renomear o arquivo criado por ele, é porque está no usuário dele. Lá ele pode fazer isso.
Tudo bem? Então é esta questão aqui. Tem total acesso, tem total controle sobre o computador? Não, quem tem total controle sobre o computador é o administrador. Beleza? É o dono da casa. Então, letra D de Deus. Vamos para a questão 5. É uma questão de programador de computação, olha que legal. O sistema operacional Windows 7 permite que sejam criados diversos tipos de contas. Beleza, a gente já sabe quais são elas. Em relação a essas contas, é correto afirmar que a conta administrador permite o acesso a arquivos de todos os usuários do computador. Eu, como administrador, lembra que eu falei, pense como se fosse um dono. Eu posso ter acesso a tudo? Eu, como dono, eu posso? Posso. Já essa é a resposta, mas vamos ler as suas outras. A conta convidado não permite acesso a arquivos de outros usuários. Perfeito. Mas permite a instalação... Já errou. Instalação de novos programas? Já errou. Quem pode instalar programas é o administrador. Cada usuário pode apenas possuir uma conta por computador. É um erro grave, tá? Eu, William, posso possuir 30 contas se eu quiser e o administrador assim permitir. Tudo bem? Para alterar de uma conta de usuário para outra, deve-se primeiro fechar todos os programas e arquivos abertos e realizar o logoff da conta utilizada. A gente vai falar sobre isso. Eu posso fazer a troca de usuário sem sequer fechar os programas. Já vamos falar sobre isso. Então, também está errado. Toda conta usuário exige uma senha para ser acessada. Claro que não. Tá? Por exemplo, quando você vai naquelas lojas, você vai pedir uma senha, você não tem a senha, como é que você vai acessar o computador? Então, não, na verdade isso é errado. Você pode ter uma senha se assim quiser. Se você não quiser, você deixa sem senha. Porque o meu computador pessoal não tem senha. Beleza? Então, mais uma questãozinha resolvida para vocês. Vamos falar agora, galerinha, de Windows. Tudo bem? Só que na próxima aula.